Sejam todos bem-vindos a esse vídeo tutorial. Meu nome é Afonso Ortiuoli, sou arquiteto e professor de Rhino há mais de 20 anos, professor na Faculdade de Arquitetura. Esta semana eu fiz um experimento com meus alunos, que eles teriam que modelar o Danish Pavilion do BIG, da Expo 2002 em Xangai. E eu comecei a aula com a seguinte figura: nós já estamos numa fase do curso, fazendo com geometrias complexas, e coloquei para eles essa imagem, né? Uma imagem, uma figura geométrica, e pedi para eles desenharem essa figura em 3D. Para mim, espanto, nós temos mais ou menos 80 alunos na sala de aula, muitos deles começaram a tentar desenhar isso. Eu falei para eles: olha, vocês têm 3 horas para poder desenhar essa figura. Muitos riram, falando: professor, isso é uma coisa muito fácil de desenhar. Eu falei: tá bom, então você tem 3 horas para poder desenhar isso. Metade deles se deram conta em seguida que essa é uma figura impossível de ser desenhada, certo? Esse é o famoso triângulo de Penrose, que logo deu lugar a um importante artista como Oscar Rautsberg, que fez mais de 300 desenhos baseados nessa figura do Penrose triângulo. Então aqui nós temos um outro exemplo de uma figura que sim é capaz de ser desenhada no espaço 2D, porém ela é impossível de ser desenhada e modelada em 3D. Colocando aqui também um outro gravado de Escher, bastante famoso, né? Uma escaleira sem fim, uma escada. E aí os alunos falam: sim, professor, isso é uma coisa impossível de ser desenhada em 3D. Muito bem. E aí, na sequência, eu coloquei para eles essa imagem, também do Escher. Falei: então vamos desenhar isso. E todos desenharam: não, professor, essa figura é uma figura impossível de ser desenhada. Então, foi interessante ver como que a gente consegue manipular os estudantes em função de algumas imagens, certo? Aí acabei a aula colocando esse quadro do Salvador Dalí e perguntei para eles: o que é que vocês veem nessa imagem, né? nesse quadro? Alguns veem uma mulher, né, a Gala, a esposa do Dalí, olhando o mar Mediterrâneo, e outros sim foram capazes de ver também nesse quadro a figura do Abraham Lincoln. Então a gente faz essa distorção na imagem, né? Fechando um pouco os olhos, a gente é capaz de ver essa imagem. Essa seria a primeira parte. E, acabando aqui, coloquei para eles algumas imagens do pavilhão, que eles tinham que desenhar em 3D, e essas duas figuras, sobretudo essa daqui, mostra claramente qual é a gênese desse projeto, certo? Nós temos uma espécie de uma rampa que sobe, vai num patamar, numa cota X, e depois começa a descer e começa a subir de novo. Então a ideia desse vídeo é: nós temos que, antes de desenhar qualquer coisa, nós temos que entender o problema a ser resolvido e tentar resolvê-lo da maneira mais simples, mais óbvia, mais clara e mais limpa possível. Então a gente tem aqui uma extrusão, depois dessa rampa, e nós temos o pavilhão modelado em 3D. Certo? Então essa é a primeira... Bom, então dando continuidade, nós temos aqui um pedaço de papel, nós temos uma longitude de 300 milímetros, e nós temos, no outro sentido, nós temos 30 milímetros, certo? Então nós temos aqui 30 milímetros, aqui nós temos 300 milímetros. Então a ideia é poder pegar a fita, se nós giramos ela assim, nós temos um cilindro, certo? E se nós giramos 180 graus uma das pontas, nós temos como resultado a fita de Moebius. Se nós giramos mais vezes, nós temos fitas de Moebius com mais dobraduras, certo? Com mais voltas, certo? Então, esse é o entendimento que tem que ser feito a priori. Entender a geometria para poder depois desenhá-la no programa Rhino. Lembrando que o Rhino é um programa capaz de desenhar qualquer coisa que existe, certo? Pois bem, agora já estamos aqui no cenário do programa Rhinoceros. E estou vendo aqui a vista em perspectiva. O que nós temos aqui? Nós temos essa linha, ela vai ter uma longitude de 300, que é aquilo que nós temos ali no papel, certo? Podemos aqui conferir, efetivamente temos uma linha de 300 milímetros. E eu preciso fazer um círculo, a posteriori, que tem essa mesma longitude, certo? Então, fazendo aqui o cálculo do perímetro igual a 2πr, nós temos um resultado de que esse raio
deste círculo tem que ter 47,746. Se nós vemos aqui outra vez em length desse círculo, efetivamente, ele tem 300 milímetros de length e o seu raio é de 47,75. Eu estou falando com 2 dígitos depois do ponto com o qual ele está arredondando isso. Tá certo? Então, esse é o entendimento. Uma vez entendendo isso, o resto é muito fácil, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma extrusão along a curve dessa curva, dessa linha, que tem 30 milímetros de altura, e esse é o nosso caminho. Então, essa é a primeira parte do exercício. Nós temos agora, efetivamente, essa fita de papel, essa cinta de papel desenhada. Vou aproveitar e já vou fazer também outros experimentos com vocês. Select a curve to extrude, é essa. Existiriam outras maneiras de a gente poder também criar. A gente podia fazer também um sweep one rail, o resultado vai ser o mesmo. Depende de como a pessoa vê a figura, certo? O resultado aqui é igual. Visto isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que girar essa fita aqui 180 graus, conforme eu coloquei para vocês no exemplo analógico, vamos dizer. Então vamos lá, vamos fazer um twist dessa figura geométrica. O eixo de onde eu quero fazer a torção do twist é a partir desse ponto até o final desse ponto aqui. E o ângulo que eu quero é de 180 graus. Então já temos aqui a fita dobrada. Vamos fazer agora uma já com outro ângulo. Por exemplo, podia ser de 360 graus. E a última nós vamos fazer com 540 graus. Ela tem mais voltas, certo? E agora o que nós temos que fazer é aplicar essa geometria neste círculo, mediante o comando flow along curve. Flow along curve, essa é a geometria que eu quero, essa é a minha base curva e esse é o meu destino. Já temos a fita de Moebius ali desenhada. Vamos colocar essa fita aqui para a esquerda. Vamos agora criar outra fita. Essa daqui. Esse é o meu eixo. Esse é o meu target. Outra fita já com mais voltas. Porque eu girei ela 360 graus. E por último, flow dessa fita. Esse é o meu target, a minha curva base. E esse é meu target. Então aqui nós já temos uma figura geométrica já com mais voltas. Então um pouco o intuito desse vídeo é mostrar para vocês que tudo depende de como nós vemos a geometria, como nós interpretamos essa geometria. Uma vez interpretada a geometria, sempre haverá uma maneira mais fácil de fazer isso, certo? E eu acredito que essa é a maneira mais fácil da gente poder fazer uma fita de Moebius. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou colocar aqui também no vídeo o nosso contato, porque nós somos representantes oficiais do programa Rhino aqui no Brasil. Comentários serão muito bem-vindos. Obrigado e tenham um bom dia.